Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fé que Ilumina, feito aqui pela Luz de Cristo Velas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse episódio, podendo estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco da nossa vida, um pouco do que os convidados vão trazer, um pouco de tudo que nós vivemos até hoje. Então, o objetivo do Fé que Ilumina é trazer isso, conhecimento e a luz do conhecimento e da fé para as pessoas. Eu estou aqui hoje com o meu esposo, marido, sócio, pai dos meus filhos, que gostaria que ele se apresentasse e depois a gente vai continuar. Bom, muita gente já me conhece mas vamos lá de novo. E alguns que estão chegando agora. Meu nome é Damaldo Cambraia e estamos aqui com esse podcast já há alguns dias já. E que bom que mais gente está chegando e muito bom esse nosso canal Fé que Ilumina. O nosso objetivo é iluminar com a fé, iluminar o conhecimento, iluminar a pastoral, iluminar todas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família sobretudo, e sempre nessa motivação de iluminar o nosso coração também, a partir do nosso coração iluminando as outras pessoas. E a Ângela, que está sempre conosco aqui, comandando aqui o nosso episódio de hoje, ela tem mais algumas coisinhas que é para falar, apresentar o nosso convidado de hoje, que olha, o tema muito bom, empreendedorismo. Então vamos começar com fé que também pode ser empreendedora. Então isso é muito forte para nós na Luz de Cristo e a nossa missão foi essa. Nós começamos evangelizando através das nossas velas e é uma missão de evangelização também, mas também é um trabalho de empreendedorismo. Legal, Damalto. Eu esqueci de falar meu nome, né? Eu sou a Ângela Cambraia. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero pedir para você, né, chamar você a compartilhar, a curtir, se inscrever no nosso canal. Em algum momento vai aparecer um card aqui na tela e aí vocês clicam lá para ver algum dos nossos episódios, tá? Que estão muito legais, assim, tem muito conhecimento, muita coisa interessante para vocês. Vou falar agora, podemos trazer agora o convidado? Sim, contar para o pessoal quem é? Suspense, vamos, pode ir. Então, nosso convidado é cliente lá da Luz de Cristo já há mais de 10 anos, gente. Então, assim, essas pessoas que estão conosco, parceiros, que a gente considera nossos clientes, nossos parceiros, né, Damal? Com certeza. Porque é uma parceria mesmo. É algo que alegra muito nosso coração ver que, porque a gente atender uma vez é fácil, mas atender muitas vezes e por muitos anos, isso é maravilhoso. Então, hoje, a gente está com essa pessoa aqui, que eu vou pedir para ele se apresentar e que é com muita alegria que nós recebemos o senhor aqui hoje. Por favor, se apresente. Eu sou o Padre Antônio, da paróquia Cristo Rei, cidade de Salto, Diocese de Jundiaí. É uma alegria poder partilhar esse momento, fé que ilumina, recorda a graça, a ação, a luz do Senhor na nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, nesta caminhada de 10 anos, conhecendo e valorizando a graça, a arte, a beleza do dom de Deus na vida de vocês, que por meio desse trabalho toca e ilumina a vida das nossas paróquias, das nossas igrejas e a vida de cada família que se põe com cada chama, com cada vela em oração. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você aqui hoje. Muito obrigado, Padre. E queremos também como é uma conversa, um bate-papo aqui, queremos que o senhor conte também um pouquinho da sua história, da sua infância, da sua missão, como começou a sua vocação, o que você fez antes, se trabalhou no comércio ou alguma coisa nesse ponto também. Qual é a sua história? Muito bem, eu sou o 6º filho de uma família de 7 irmãos, né, natural de Várzea Paulista, uma cidade próxima a Jundiaí. Entrei no seminário diocesano Nossa Senhora do Desterro com 21 anos. Antes de ser seminarista, trabalhei em comércio, né? Talvez um pouquinho da minha
agilidade, falar um pouquinho do comércio. Fui balconista, vendedor, depois gerente também, durante esses 5 anos que antecederam a minha ida para o seminário. Momentos bons, né? Isso nos ajuda na nossa caminhada de fé também. Depois de 6 anos de formação, fui ordenado presbítero, né? Minha experiência primeira como padre foi na cidade de Salto, nesta mesma paróquia onde eu estou hoje, e isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, no ano de 2012. Então, nessa caminhada sacerdotal, já daqui a alguns dias, logo faço os meus 12 anos de padre, né? Mas um momento forte de poder celebrar nesse mês vocacional também. Mas é importante olhar para a vida e ver quanto que Deus acompanha, quanto que Deus nos ajuda nessa caminhada. E assim, dessa caminhada, trabalhei durante 9 anos como assessor da pastoral familiar, né? De poder estar junto das famílias, participando das alegrias, das tristezas, na nossa diocese, na nossa província, e hoje, então, como pároco da Paróquia de Cristo Rei, uma paróquia bem animada, bem viva, com a graça de Deus. Nossa, padre, o senhor falou uma coisa que eu fico muito feliz. Uma delas, que em 2012, então quer dizer, logo em seguida, o senhor era um jovem padre, e aí nós já começamos a atender o senhor com as velas. Então, muita alegria para nós mesmo, a gente saber que desde o início, né, tem muitos padres que compram da gente, que acabaram até no próprio seminário, conheceu a luz de Cristo, e já continua, e até hoje compra da gente, né, é nosso parceiro. Então, eu fico muito feliz de saber que o senhor está há tantos anos já, né, adquirindo as velas da luz de Cristo, usando, e nessa parceria que a gente faz sempre coisa nova para o senhor, né? O senhor sempre tem ideias muito legais. Depois eu quero que o senhor fale sobre isso. E a importância é uma coisa que a gente preza muito. Você falou de iluminando os altares. É realmente algo que fortalece muito a nossa fé, imaginar que outras pessoas estão usando as velas em oração. As velas que saem do nosso trabalho, ali o trabalho dos nossos funcionários, e chega nas paróquias e ilumina altares para, né, honrar Cristo e o altar do sacrifício, né? Então, nesses 10 anos aí de acompanhamento, né, juntos nessa parceria, eu tive a alegria de conhecer a luz de Cristo. Neste momento, saindo do seminário, apresentado por uma grande amiga, comerciante, né, dona de uma livraria católica, a única na nossa cidade, né, não tínhamos muita opção, mas ela com uma grande experiência logística, né, de grande empreendedora também, né, a Silvana, e foi a primeira a me apresentar os trabalhos de vocês. E depois de pároco, então, né, aí já não mais na Paróquia de Cristo Rei, mas na Paróquia Santa Rita de Cássia, que se tornou depois Santuário Diocesano, né? Aí nosso trabalho começou a crescer mais, né? Porque como santuário a demanda é maior, né? A criatividade, a devoção das pessoas, e as velas fazem parte disso, né? A luz faz parte disso, né? O Cristo, luz presente na vida por devoção, ali junto, a devoção à Santa das Causas Impossíveis. O ato de se acender velas é sempre algo extraordinário, um sinal maravilhoso em nossa vida, porque recorda Cristo, luz que ilumina. Então, assim vamos nessa caminhada. Todo esse trabalho que o senhor tem feito na Diocese de Jundiaí e mesmo no santuário, nós acompanhamos um pouco, e agora o senhor está na Paróquia Cristo Rei, né? Então já está finalizando, encerrando o ano litúrgico, já com um trabalho bonito também. E nesse ponto, eu falo de empreendedorismo, as ações que o senhor tem feito em todo esse trabalho, tanto na Santa Rita quanto agora na Cristo Rei, a gente percebe que o senhor tem um ponto de empreendedorismo na paróquia com o povo. Não é simplesmente o senhor está fazendo um trabalho, o senhor como administrador só, mas
fazendo com que as pessoas também administrem também o sagrado, né? Dentro da vivência e experiência de párocos, sobretudo, né? Há uma diferença, só rapidinho, de pároco e vigário paroquial, né? Ou outro vigário assistente ou colaborador. Ao pároco cabe a missão de conduzir a paróquia, tanto na sua missão pastoral, espiritual, mas também a parte administrativa. Então, por que não juntar essas duas coisas? A parte de devoção e espiritualidade com esse tom de administração. Afinal, né, a gente recorda lá no livro do Gênesis, o princípio de tudo, quando após criar o ser humano, a mais perfeita e bela de toda a criação, Deus confia ao homem a capacidade de dar sequência, dar continuidade pelas obras das suas mãos. Mas o trabalho se difere, né? Eu que fui comerciante aí, trabalhando nos balcões, atendendo o povo, que dentro da vivência cristã, e aqui talvez seja o coração da pastoral do empreendedor, é essa dimensão espiritual. Não se trata apenas de vender, não se trata apenas do lucro, mas sim de evangelizar. E prover deste sinal, claro, com todos os seus defeitos, porque não deixa de ser um trabalho, né? E assim será remunerado por conta disso, mas usar daquilo que Deus nos dá, na criatividade, na habilidade, para também evangelizar. Prover o sustento dos nossos dias, mas não esquecer que tudo está nas mãos de Deus, né? Que é Ele quem conduz, né? Como lembra o próprio Senhor, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nessa parte, a gente caminha assim, né? Que bom. E no caso também, lembrando aí do empreendedorismo, lembrando também que Jesus também foi empreendedor, ele convocou trabalhadores, no caso aí os pescadores, coletores de impostos. Então, ele formou o seu grupo de pessoas que pudesse também, com ele, administrar aquela missão que ele tinha aqui na Terra. Sim, a cada um é dado o dom, né? E eu costumo dizer, o empreendedor, ele é um homem, uma mulher empreendedora, capacitados, dotados de grande dom, né? Às vezes alguns não têm tanto o dom do empreendedorismo, mas a gente precisa ver a arte do empreender como um dom de Deus. Essa capacidade que Deus nos dá na multiplicidade de funções, de tarefas, de cooperar com a beleza da criação, com o bem-estar comum, né, de toda a humanidade. Então, assim como Jesus fez uso, né, de cada um chamado na sua vocação, no seu trabalho, né, e é interessante ver que Jesus vai buscá-lo lá, onde eles estão. Estão no trabalho, uns pescando, outros na coletoria de impostos. Então, Jesus os alcança no ambiente de trabalho. Isso é importante não só para os empreendedores, mas para o ambiente cristão, onde estão os nossos empreendedores cristãos. Isso é importante conservar, né? Conservar um ambiente sadio, um ambiente onde Deus se faça presente, onde a ganância não seja maior, onde a soberba não seja maior, mas a gratuidade, a responsabilidade, sobretudo, e a autenticidade naquilo que se faz, naquilo que se produz, a verdade e a justiça naquilo que se vende, naquilo que se compra, para não esquecer os valores do Evangelho. Olha, nossa, padre, falando sobre valores, o senhor falou sobre, né, as características tal para ser um empreendedor, né? Quais são as dificuldades que o senhor vê hoje? O senhor que tem a pastoral do empreendedor na sua paróquia, quais as dificuldades? Porque são tantas crenças negativas a respeito do empreender, que a gente fala, nossa, cresceu porque fez coisa errada, ou porque não é verdade isso. São crenças que nós temos na nossa sociedade, às vezes até dentro da própria igreja, porque a igreja é para todos, né? Para o empreendedor, para o funcionário. A gente vai para a missa, está lá os nossos funcionários, estão os nossos filhos, estamos nós que somos empreendedores, então é para todos, Jesus é para todos.
E quais são as principais dificuldades dentro dessas crenças que a gente vê hoje, que o senhor enfrenta aí na sua paróquia? Quando formamos a pastoral do empreendedor, estando em comunhão ainda com a pastoral nacional, porque acompanhamos muito o que é divulgado nas redes sociais da pastoral do empreendedor em âmbito nacional, nós encontramos a primeira resistência das pessoas compreenderem o que é a pastoral. Então, muitos achavam, olha, o padre está reunindo a gente aqui porque logo vai vir a festa. E aí ele precisa de dinheiro. Então, não vamos não, porque ele vai pedir dinheiro para nós. Então, muitas pessoas ficaram meio assustadas. Primeiro vem o encontro, vem o cafezinho, vem a bênção no estabelecimento, mas pode esperar que vai vir um ofício também depois, pedido uma doação de uma prenda, de alguma coisa assim. Então, esse momento é importante a gente lembrar essa resistência que tem nesse primeiro momento. Depois, o segundo momento é poder as pessoas compreenderem que, por mais que sejamos diferentes nos negócios, né, eu preciso dessa espiritualidade. Eu preciso não só gerar, não só gestar, mas eu preciso conduzir os meus negócios à luz do Senhor, para que eu não me perca. Porque essa mentalidade de que, olha, pessoas enriqueceram, pessoas subiram na vida numa cultura sem compreensão, vai se dar a entender, olha, alguém fez coisa errada. Mas é preciso compreender que não, que existe também o dom da prosperidade. E Deus é fiel. Então, se mantemos fidelidade com Ele, Ele é fiel conosco também. Então, isso nos ajuda a esperançar numa pastoral aí tá dando os primeiros passinhos e a persistência depois para não desanimar. Sim. Eu participo da Pastoral Nacional já há uns 4 anos e é uma verdade isso daí. Muitas pessoas têm essa visão de que a empresa que tem que bancar a igreja ali. Mas não, é trazer a igreja para dentro da empresa, que a gente tem uma mística, digamos, um momento de oração, um momento de reflexão, fazer os nossos produtos com mais amor, pensando essa beleza para o outro, não só beleza, mas, digamos, estou fazendo um serviço operacional, mas dedicar amor e como evangelização mesmo ali, nesse produto, porque aquilo ali vai para o cliente. Então, isso é muito... É um dos corações o coração mesmo da pastoral é isso, trazer a igreja para dentro da empresa para que possa evangelizar ali. Até tem um dado, se não me lembro agora qual cidade, no México, que tem uma paróquia dentro de uma empresa. Isso depois a gente pode colocar nos comentários depois, eu vou comentar isso depois com mais precisão de qual local que é essa paróquia. E qual cidade também. Sei que é no México, que tem uma paróquia dentro de uma empresa. Então, o que é? Trazer Jesus na vivência da empresa, dos produtos, toda a família que participa ali. Não é? Nós trabalhamos com velas. Não é porque nós temos vela que é para a igreja, nós temos que ter ali só. E a outra que produz, digamos, peça automotiva, não possa ter Jesus também presente ali. Então, Jesus está presente em todos os corações e é exatamente isso que é o forte também da pastoral também. Essa diversidade, né? Essa diversidade que se realiza na unidade com Cristo. Né? Dentro do ponto do empreendedorismo, as pessoas têm muita dificuldade de separar o material do espiritual. E muitos querem a coisa imediata. Né? Voltando à questão do que nos preocupa, a dificuldade, hoje nós vivemos uma sociedade pronta, muito rápido, para ontem. Né? Ninguém tem mais paciência de esperar. E isso, quando chega junto à realidade espiritual, as pessoas têm dificuldade de compreender. Mas se consegue essa abertura de poder perceber que os valores do Evangelho também podem e devem ser vividos nas relações entre empresários e funcionários e vice-versa também. Sim. E funcionários com seus
seus patrões, assim. Por quê? Porque é uma relação que deve acontecer com respeito, com seriedade, com compromisso, né? Tanto humano, pessoal, mas espiritual também. Então, o Cristo acontece na vida das empresas, nos estabelecimentos comerciais, nessa relação de pessoas que vai gestar, então, os negócios de compra, de venda, de trabalho. Mas, assim, esse momento para nós é importante compreender que a nossa vida toda ela é um grande ato de empreender, né? Então, toda ela é marcada por isso. Então, a gente tem que saber fazer as escolhas certas, no momento certo. E se não é a luz do Senhor para conduzir, para nos iluminar, muitas vezes deixamos a ambição falar mais alto e isso acabamos por agir até com desonestidade. Então, é importante ter esse pé no chão, mas o coração em Deus. Isso que o senhor falou é verdade, né? Essa questão de ser honesto não independe da minha função, independe do que eu trabalho. A honestidade, ela é para todos, devemos ser honestos, né? Mas nem todos, infelizmente, são, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na paróquia. Porque eu vejo que o senhor está sempre criando coisa nova. O senhor chega lá e olha, preciso disso. Aí a gente vai atrás e cria, ajuda junto com o senhor, a gente cria, né, produtos para o senhor oferecer para os seus paroquianos. Me conta como que é isso. Então, eu parto do princípio que a nossa fé em Cristo, ela é pautada também por sinais. Os sinais comunicam e nos ajudam no nosso itinerário espiritual, né? Uma vela num ambiente orante, ela nos proporciona essa entrada nesse mundo espiritual. É o primeiro gesto da ação litúrgica na missa, o gesto visível, é o acender as velas, que é um rito que remota aos primórdios da igreja, né? Mas, então, esses sinais são importantes. Partindo disso, usando um pouquinho de criatividade, de pesquisa, a gente acaba olhando aquilo que é comum para aquele povo. Eu fui reitor de santuário, né, pároco de uma paróquia que tinha por Santa Rita as causas impossíveis. E aqui a gente tem que começar a criar, né? Nós temos um santuário mãe no Brasil que nos ajuda também a buscar inspiração, né? No Santuário Nacional de Aparecida. Mas é na vivência do povo que você aprende a observar como que tal sinal, uma vela maior, uma vela menor, um sinal, uma medalha, uma cruz, pode ajudar no enriquecimento espiritual. Estamos na Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel, ela proporciona esse momento forte de combate e a vela faz parte. Faz parte não como algo apenas para decoração, mas que ajuda a entrar nesse clima orante. Então, a gente conhecendo a realidade de cada povo, a gente inventa, a gente cria. E aí conta com parceiros como vocês para embarcar na onda, né? Que tem que ajudar aquilo que passa. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça aqui, mas eu não tenho a prática, né? Como que faz? E esses sinais, assim, olha, diante daquilo, qual o sinal que eu posso fazer para ajudar esse povo a rezar mais, a entrar em comunhão com Deus e com os irmãos? Padre, você sabe que isso está no DNA da Luz de Cristo, né, Adalmalto? Lá no comecinho, quando a gente fez nossos planos lá, uma das coisas era a personalização, mas a gente não sabia exatamente como, porque era tudo na mão, era tudo feito, né, um por um, era muito artesanal. E isso de querer ajudar o outro a realizar aquilo que está na mente dele, de junto criarmos, né? Eu vejo isso, a criatividade, ela vem de Deus. Sim. Né? No começo, eu não sabia nem o que era um Círio Pascal. Depois, eu sabia da igreja, mas nunca tinha feito. Né? Eu sabia o que era, mas nunca tinha feito. Então, é essa criação junto. Esse estar junto com o outro e ambos criarem. Né? A gente não faz nada sozinho. Né? Na sua comunidade, na sua paróquia, com certeza. Né? E aí, o senhor falou da questão do santuário. Me fala assim,
Porque eu imagino que o santuário ele tenha muito mais custos, muito mais despesas. E às vezes a gente, como leigo, só imagina o padre ali como diretor espiritual. Eu chego, vou para missa, vou para minha casa. Ou o padre está em alguma pastoral lá, né, ensinando e né, passando seu conhecimento, abençoando as pessoas. Mas como que é essa vertente do padre que tem que cuidar da administração de uma paróquia? Isso faz parte do ministério, né? Não tem como a gente fugir, né? O padre ele lida com pessoas, tanto do ponto espiritual, mas como gestor de pessoas, lida também com a parte administrativa. Então, pensa uma casa grande, a sua casa grande. Então, nós temos conta de luz, conta de água, telefone, internet, tudo como uma grande casa. Afinal, a igreja é casa, né? E funcionários também, né? Funcionários para poder manter o mínimo do necessário para toda a paróquia poder funcionar, né? Tirando essas realidades, num olhar para um santuário, o santuário isso acaba ganhando proporção maior. Porque além de você ter que cuidar dessas coisas básicas, você tem que prover que o santuário se torne esse lugar de acolhimento aos devotos. Devotos vindos de perto ou de longe. Ou seja, isso implica você ter um ambiente de alimentação, um ambiente de devoção, e tudo isso gera recursos, né? Então você vai precisar de um ambiente para acolher os devotos, eu vou precisar de artigos religiosos para serem comercializados, nem tanto às vezes pelo lucro. Essa é uma experiência que eu estou vivendo hoje na minha paróquia. Nós temos um pequeno espaço, não é uma loja propriamente, mas que tem ali alguns sinais. Não é pelo lucro, é para esse momento de ajudar a pessoa a crescer na sua espiritualidade. O santuário já não. O santuário ele precisa de um ambiente maior e vários artigos que caminhem nessa mesma onda. Então, se eu vou ter uma loja, eu vou precisar de funcionários. Eu vou precisar administrar compra e venda de mercadoria, né? E aí a pessoa vai, nossa, por que é caro? Por que é barato? É na igreja. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade para entender isso. Mas na igreja, por que eu tenho que pagar? É porque a igreja também precisa ajudar nos seus recursos. Se o nosso dízimo fosse o suficiente, certamente não precisaríamos. Mas essa parte comercial às vezes é necessário. Administrar o ponto para onde vai as arrecadações. Então, nós dividimos o dízimo nas suas dimensões missionárias, nós vamos dividir na parte de evangelização, na área da caridade, e dentro dessa nós sabemos também que existe a parte que é destinada, além dessas despesas físicas que nós falamos, mas temos também aquelas internas que o povo não sabe, né? Então, o padre recebe salário? Recebe, nós não chamamos de salário, mas recebe uma côngrua. Também o diácono. Né? Tem taxa para pagar nas nossas cúrias? Tem sim. E dependendo dessas taxas, depende de cada situação, de cada paróquia. Então, tudo isso visa um olhar de gestor também. Porque, tenho que pagar algumas coisas, daquela ideia antiga de que igreja não paga imposto, eu queria ter vivido nessa época, né? Porque hoje não é mais assim, não. A gente paga todos os impostos também. Como você paga na sua casa, a igreja também paga. E tem uma dimensão aí também que o senhor não mencionou, que tem administrar também, que tem de São Pedro também, né? O óbolo de São Pedro, que é uma vez por ano, que vai para o Vaticano, que é para também... São vários momentos em que aquela coleta específica, ela não fica retida na sua paróquia ou na sua comunidade. O óbolo de São Pedro, as pessoas vão recordar, mas o óbolo, ele é enviado à Santa Sé, né? E lá ele é distribuído para as obras de caridade que são mantidas pelo Santo Padre. Por isso que é assim, o óbolo de São Pedro. Mas nós temos no Brasil outras realidades. Temos a coleta do Domingo de Ramos, que conclui o encerramento, né, de toda a quaresma, ali para entrar na Semana Santa, como um gesto concreto, e no Brasil, parte desta coleta, não toda, parte desta coleta vai para a dimensão da campanha da fraternidade,
a ser distribuída em todo o território nacional. Sexta-feira Santa, temos a ajuda da coleta que vai para a Terra Santa, para ajudar a manter os templos religiosos cristãos católicos que temos. E aí cada diocese também pode discriminar. Alguma arrecadação, ela vai para determinado fim. Temos no Advento a coleta da evangelização, depois temos a coleta para as missões. Então, esses momentos de entrada de recurso, eles são contabilizados, mas não permanecem ali. Eles saem da paróquia para os fins aos quais eles pertencem. Sim, são tantos assuntos assim, de administração que, no caso, no seminário não se tem uma estatística ou alguma coisa que ensine o seminarista, o futuro padre, a ser um administrador dessa forma, né? Mas no caso aí, tem que ser um empreendedor também, não só da parte dos administrar o sagrado, mas administrar também a parte física, a parte monetária e pessoal também, funcionários e alguma obra também, trincou o gesso na paróquia. Quem que tem que olhar? É o padre que vai administrar. Então isso é muito... olhando o empreendedorismo, ele é um empreendedor por excelência ali, não só do sagrado, mas também da parte econômica e tudo mais. De toda a parte física, né? Realmente os nossos seminários, ele não tem uma faculdade específica, né? Alguns oferecem uma formação à parte, né? As dioceses se organizam, é feito alguns cursos, alguma coisa para ajudar essa administração, porque tem características que são próprias, né? Campanhas, construções, são próprias de igreja, mas é uma arte mesmo, de poder empreender bem, porque afinal você lida com um dinheiro que não é teu, né? É fruto de toda uma comunidade, né? É aquela passagem que nos lembra, né? As moedas da viúva no templo. Você tem que ter muita seriedade, muita responsabilidade, porque todo o dinheiro que adentra em nossas ofertas de dízimo, ele é sinal de bênção na vida das pessoas. Então exige um cuidado, exige um respeito com isso, né? Para que aquilo, até mesmo o dinheiro, para que ele não seja fonte de maldição, mas que ele seja sinal de bênção. E retorne em dom e prosperidade, quer na vida pessoal, como também na vida paroquial. Nossa, administrar é realmente um aprendizado tremendo, não é, padre? Porque a gente vê, a gente tem empresa há 20 anos e foram erros, acertos e muito aprendizado. E a gente vê muito a mão de Deus mesmo, porque teve às vezes tem momentos que a gente, sinceramente, não sabe o que fazer, né, padre? Eu imagino que deve ter aquele momento que você fala, e agora, né? Precisa ter pessoas que com a vontade de ajudar e com conhecimento para nos ajudar, que nem sempre a gente vai saber fazer tudo, né, padre? É nesse momento que os conselhos econômicos são importantes. A participação do leigo, né? Aquele que exerce o ofício da administração, que são contadores, advogados e tantas outras profissões específicas na área da administração que nos ajudam a discernir, né, a poder executar um trabalho correto, né, diante de todas as normas que nós temos hoje, porque há sim esses momentos, olha, eu preciso, nem sempre eu tenho condição de fazer agora, naquele momento. Estamos saindo de uma crise pandêmica aí, né? Sim. Como isso afetou não só as empresas, mas afetaram também a própria vida da igreja, né? E isso exige de nós uma postura política diferente na maneira de administrar. Então você tem que tomar as suas cautelas, porque senão se perde, né? E aí, mas Deus é bom que nos ajuda e coloca as pessoas ali para nos amparar também. E sempre a gente precisa ouvir a resposta da nossa oração também, né? Sim. Ouvindo a resposta, ter um insight, um entendimento que aquela resposta é de abrir caminho para outras pessoas, para o empreendedorismo, para a comunidade, e aí a vida
continua fazendo esse movimento todo, né? Não pode parar, né? Você pode reduzir o ritmo. Às vezes a gente lê aquelas mensagens tão conhecidas nas redes sociais. Você pode se cansar, descansar, mas aprender a descansar em Deus, mas parar não, né? Colocar a confiança e a esperança no Senhor e seguir. Porque a sua vida inteira vai ser essa arte de empreender, de saber administrar. Nessa vida somos todos administradores. Uns bons, outras vezes não tão bons. Mas nem mesmo, o nosso dom é o maior talento, tesouro. O dom da vida é esse por primeiro. E nessa vida somos assim. Nada nos é nosso, né? Temos que aprender a administrar. Administrar o tempo, administrar os momentos, administrar o dom da vida, para bem viver os nossos dias. Né? Intercalar um pouquinho, né? Viver, trabalhar, descansar, e em todos esses momentos, na presença de Deus. E olhando a parábola dos talentos, fala bem isso, né? Que é do Senhor que vai, entrega os bens para o outro administrar. Então nós somos administradores dos talentos que o Senhor nos confia. Então quando ele volta, ele cobra a administração, não cobra que tenha mais ou menos, cobra a administração. Esse esforço, esse sair de si, né? Não ficar no comodismo, não ficar isolado, cuidado com o vitimismo que cresce muito hoje, o individualismo também, mas é uma arte de trabalhar. A palavra dos talentos é isso. Eu trabalhei com os dons. Eu usei da minha inteligência, da minha formação profissional, da minha qualificação. E quanto isso hoje é importante, né? Às vezes temos trabalho, mas não temos pessoas qualificadas. Então eu usei daquilo que Deus me proporcionou para trabalhar. E trabalhando da maneira correta, aquilo pode acontecer, pode prosperar na minha vida. Padre, isso é uma característica do empreendedor, né? Porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto, arriscar muitas vezes. Às vezes é algo que a maioria das pessoas acha que não vai dar certo. E nós precisamos confiar na nossa intuição, confiar que Deus está na frente, que, né, as coisas vão acontecer. Então, isso é muito importante mesmo, sair do nosso, como eu disse, da nossa preguiça. Porque às vezes a gente tem preguiça, né? E é mais fácil culpar o outro, culpar o governo, culpar o vizinho, culpar o chefe, culpar a pandemia, e a gente não se movimentar, né? Usar isso, né? Porque quem é bom em desculpa, né? Não é bom em mais nada, né? Então, a gente usar isso a nosso favor, e são as oportunidades. A gente estava falando sobre oportunidades que estão aí o tempo todo. O senhor é uma pessoa que vê oportunidades nas coisas, né? Tenho percebido durante esse tempo, né? Elaine, que atende o senhor lá na fábrica, ela sempre fala, o Padre Antônio está sempre com muitas ideias, ele vê grandes oportunidades. Fala um pouquinho sobre isso, como nós cristãos podemos ver as oportunidades que estão na nossa frente, às vezes a gente não enxerga, Padre. É importante observar que eu acredito assim, que nada é em vão. Deus tem sempre um propósito para cada um de nós. E se começarmos a olhar a nossa vida, e esse pensamento não é meu, é um pensamento que eu aprendi ao longo da minha caminhada com Santa Madre Teresa de Calcutá. Me impressiona o testemunho de Santa Madre Teresa, como também de Santa Dulce dos Pobres, porque são bem próximos os carismas, mas Madre Teresa dizia que às vezes nós não podemos mudar tudo como gostaríamos de mudar. Então, se eu não posso mudar tudo, eu preciso mudar a minha maneira de olhar para as coisas. E aqui está. Às vezes a oportunidade não vai bater 2 vezes na sua porta. É aquele momento. Então, você gasta muito tempo esperando uma vida que você quer ter e deixa de viver aquilo que você já tem, com as oportunidades que Deus está te colocando.
Ao longo da história da salvação, Deus se serviu de pessoas que souberam reconhecer a sua presença em momentos oportunos na sua vida. Deus se comunica com sinais conosco. Então, você olhar as realidades do tempo. Às vezes nós nos entristecemos. Muitas pessoas não aprenderam nada com a pandemia. Quem era bom continua sendo bom e quem era mal continua sendo mal. Quando isso nos serviu para ver o quanto era preciso parar. Parar e olhar. Então, o que a minha vida está me ensinando aqui? A vida nos dá problemas, mas também nos ajuda a respondê-los. Então, as oportunidades estão na maneira em que nós olhamos para cada realidade da nossa vida. Então, elas estão mais perto de nós do que a gente imagina. Então, eu preciso agarrar isso. Eu preciso mudar a minha maneira de olhar e aproveitar esse momento, que às vezes é único. Né? Então, eu preciso ser sensível à realidade do tempo. Com a luz de Cristo eu brinco muito, né? Olha, vocês demoram muito para lançar as coisas. Vamos lançar. Né? Nós temos uma religiosidade no Brasil muito forte, né? Uma expressão do povo brasileiro. E isso a gente acaba aproveitando esse momento para evangelizar. Então, às vezes, as pessoas têm essa sensibilidade, né? O amor à Virgem Maria, né? Isso faz crescer-nos na fé e levar a um amadurecimento também espiritual. Então, as oportunidades existem? Existem. Mas eu preciso estar atento. Senão elas passam e a gente não vê. Eu vou contar uma história que o padre... eu vou contar. A gente estava na Expo Católica, não lembro que ano, foi há uns 2 anos? Acho que foi no passado. Mais, né? E a gente não estava expondo aquele ano, estávamos vendo, né, vendo as novidades e tal, e o padre estava lá, né, passeando e vendo coisas e comprando coisas. E temos muitos amigos lá que participam da Expo Católica, são parceiros de longa data, né, parceiros maravilhosos. E o padre falou comigo assim, nossa, oi padre, tudo bem, estamos aqui, né? Vocês não estão expondo? Ah, dessa vez não, só viemos, né, para ver os parceiros, para ver algumas coisas. Aí o padre, olha, vocês deviam aparecer mais, porque os produtos de vocês são muito bons, viu? Eu não esqueci disso, por isso que nós estamos aqui hoje, fazendo essa entrevista com o padre. O padre tem muita responsabilidade nisso, viu? Agradeço imensamente, porque é importante a gente ouvir o que as pessoas nos falam, né? E a gente... O padre sempre quer coisa diferente. A gente está lançando, padre, mas é que o senhor é especial, padre. Você sempre está querendo algo novo. E a gente também tem isso. A gente tem isso do lançar, que é para todos, né? A gente tem a nossa linha, a gente lança todos os anos Sírios com modelos novos. É uma coisa que a gente faz desde o início. A gente sempre tem essa necessidade, a gente percebe no cliente, é uma coisa que a gente já implantou, que não tem como mudar, que é todos os anos trazer modelos novos, trazer o Sírio da família sempre com textos novos, com modelos novos, desenhos novos, né? E sempre busca, é uma busca constante de coisas novas, de trazer o novo dentro do sagrado, dentro do que é necessário. Tá? E a gente está também lançando agora, para o final do ano, o Advento em Família novo, que em breve o pessoal vai estar vendo, que a gente já está conversando aqui com o padre. Então, assim, é o nosso DNA, né? Não é só com 4 velas, né? Então, não, o nosso tem um diferencial aí. Tem um diferencial, que tem a 5ª vela. Então, padre, mas quanta coisa legal, né, Adalmalto? Eu quero perguntar mais uma coisa. Mas antes eu vou falar uma coisinha, falando dessa questão do... a gente gosta muito quando a pessoa vem pra gente e fala de alguma coisa que a gente tem deficiência, porque está nos iluminando para a gente olhar aquele problema ou aquela dificuldade para que nós possamos corrigir. E isso, melhorar, né? A gente agradece muito a todos os padres, os clientes que falam para a gente, porque é uma coisa que eu aprendi, é que quando a pessoa reclama ou, digamos, aponta uma dificuldade, um erro, coisa assim, que ele quer ajudar. Então isso, como empreendedor, nós sabemos que muitos empreendedores, quando fala
vem fazer uma reclamação, a pessoa, nossa, já vem o reclamão. Não, que bom que aquele vem reclamar ou falar, apontar alguma dificuldade nossa, porque aí nós podemos crescer, corrigir aquela dificuldade e crescer também. Então isso é muito importante para a gente. E outra coisa, nós trabalhamos, como o padre falou, né, tem o material, tem o espiritual, a gente depende temos, né, uma equipe muito boa, mas a gente depende também de transportadora, e erros acontecem, somos todos humanos, mas uma coisa que a gente deixa muito forte com os nossos funcionários, com as pessoas que estão conosco na empresa, é que problemas podem acontecer, como em qualquer outro lugar, mas o diferencial é que o cliente vai lembrar da solução que você deu para o problema, e não do problema em si. Então, se nós somos ágeis, se nós buscamos de todas as formas possíveis atender e resolver a questão para o cliente, é dessa forma que nós vamos ser lembrados. Então, acredito que esse é um dos motivos que a gente se manteve no mercado, está se mantendo no mercado há tantos anos, e né, além de todas as nossas outras buscas, porque é uma busca constante de melhoria, é essa questão de olhar os erros como aprendizado. Então, todos esses anos... Isso, Madre Teresa falava muito isso também, né? Que ela fala, não é o que você faz, mas o amor que você coloca que faz a diferença. E tem a humildade de saber que a gente é. Uma vez, eu vou contar uma coisa para o senhor que eu acho muito interessante. Uma vez, contratando pessoas, eu vi uma revista que eu nunca mais esqueci disso. Falava assim, ó, não se preocupe, você vai errar. Porque quando a gente contrata uma pessoa na empresa, às vezes a pessoa vem, nossa, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar. É uma das piores coisas que a gente pode pensar, que eu não posso errar. Eu preciso acertar, eu quero acertar. Quando a gente foca, né, que não pode errar, provavelmente a gente vai errar, e não por maldade, não, mas porque a gente está aprendendo. Então, assim, é essa necessidade que o empreendedor tem de sempre saber que vai fazer coisas novas e vai reajustar a rota, que é só uma forma que a gente viu que não deu certo, então eu vou fazer de outra forma para dar certo. Então, essa humildade que o padre tem de sempre estar fazendo coisas novas, de estar buscando, de estar aprendendo, é uma das coisas que faz a gente crescer, com humildade, né, Damal? É ter humildade para crescer. Precisa ter. Eu quero perguntar uma coisa que eu falei para você, que eu ia perguntar. Como que faz para participar da Pastoral do Empreendedor, padre? Segundo as orientações um pouquinho da Pastoral Nacional, o primeiro passo é ter no coração esse desejo de caminhar junto. Né? Se na sua cidade, na sua região pastoral ainda não existe, então o primeiro passo é procurar um padre. De preferência o seu pároco ou algum outro que você tenha afinidade. Então o primeiro passo é essa conversa com o padre, expondo então os desejos de participar. Se porventura ainda quer conhecer, nós temos as redes sociais com a Pastoral Nacional, né, do Empreendedor. Na minha diocese nós temos também os canais, né, da Pastoral do Empreendedor, e aí pode ser feito também esse contato pelas redes sociais. Então, hoje as redes sociais nos aproximam bastante, mas presencial precisa dessa aprovação eclesiástica e desse caminhar com o pároco, que aí vai ver se vai ser uma questão local, de cidade ou até de região. Mas até lá, se você já quer conhecer, entra lá, depois vocês podem colocar nos comentários lá embaixo o link certinho da pastoral, e a pessoa já pode conhecer, já pode ver, tem muitos vídeos postados de congressos, de encontros que foram feitos, né, dessa parte. Da nossa página na Diocese de Jundiaí, temos algumas coisas também, mas lá a gente está engatinhando ainda, né, formando um pouquinho e querendo se expandir nas cidades. Então, hoje nós temos 3 cidades na Diocese que já está se formando. Estamos tentando agora uma 4ª, vamos ver se vai dar certo. E aí você vai ganhando força, né? Vai se comunicando, vai interagindo e vai partilhando.
Eu faço parte da Comissão Nacional há um bom tempo já, e veio exatamente isso que o senhor falou. Primeiro, como é pastoral, depende do pastor, depende do bispo, depende do padre, para começar assim, na diocese ou na paróquia, essa pastoral. Então, primeiro, perpassa, assim, primeiro que ela é linkada, ela é baseada nas diretrizes da lei, como que é está no... do vínculo das diretrizes da igreja. Sim. Então, as diretrizes que regem todas as pastorais. Então, aí nesse ponto é o ponto central, que aí todas as cidades deveria ter, pelo menos cada diocese, né? Sim. Na diocese de Piracicaba agora nós estamos implantando também, e o padre Edivaldo está à frente, então foi nomeado para acompanhar a pastoral. Nós estamos começando, está lento ainda, mas estamos caminhando, estamos dialogando ainda para colocar. Sei que em vários locais, em Goiânia tem bastante, ela começou em Salvador, o Frei Rogério hoje em Brasília, o Padre Joãozinho em São Paulo, está em Taubaté, mas ele participa muito na São Judas em São Paulo, e assim por diante. Tem muito trabalho, muitas pastorais do Brasil afora. E que bom que na Diocese de Jundiaí já tem em três paróquias, 3 cidades, né? Então, isso é um bom começo para uma diocese. E a pastoral tem 12 anos só, né? Tem 12 anos. Nossa, impressionante, né? Tem muito trabalho a ser feito, na verdade, né, Damalto? Muita coisa rica para ser conquistada ainda. A gente já está indo para o final. Gostaria que o senhor falasse quais os benefícios que o senhor vê de se ter uma pastoral, assim, das pessoas que participam, do cristão lá, do paroquiano, que benefício que ele pode ter participando de uma pastoral do empreendedor? Quando nos propusemos a criar na nossa paróquia, a minha paróquia em Salto, ela fica numa região periférica da cidade. Então eu vou falar dessa experiência pequena que nós vivemos lá. Quando as pessoas foram convidadas pessoalmente, uma por uma, nós visitamos comércios, pequenas empresas que tinham, conversamos com alguns paroquianos, e o que proporcionou para essa pequena região da cidade? Primeiramente, um conhecimento. Aquilo que eu brincava com vocês na Expo Católica. Vocês têm um produto maravilhoso, um conceito evangelizador fantástico, mas às vezes falta essa visibilidade. E isso acontece em esfera bem menor, em bairro. Pessoas que sentam do lado uma da outra e não sabem. Não sabem que ali está um proprietário de uma camisaria, que tem ali os seus produtos na própria região, donos de buffet, depois restaurante, lanchonete, né, de comércios de água. Então, o primeiro benefício é esse conhecimento, que é sair do anonimato. Salto é uma cidade pequena, as redes sociais são importantes, mas o contato ainda é forte. Então, às vezes você compra o produto da pessoa não só pelo preço, mas eu digo pelo valor que aquilo representa, que é muito além do que o custo. Então, o que me faz comprar velas da Luz de Cristo não é porque o preço, não é só isso, mas é algo muito maior. Envolve qualidade, respeito, evangelização, tudo isso, seriedade no trabalho. E na pastoral do empreendedor, você vai conhecendo pessoas que têm o mesmo ideal que você. Então, o primeiro benefício, o conhecimento. Segundo, sair do anonimato. E depois que ela começa a caminhar, há trocas de experiências. E você vê que aquela sua angústia, aquela sua dor diante de uma crise financeira, diante de um projeto que não deu certo, essas partilhas são muito ricas e crescem juntos. E se tornam também, vamos ser sinceros, parceiros. Porque aí você já sabe quem está ali. Claro que a hora que você for precisar de alguma coisa, você já conhece o irmão, já conhece a irmã, e você pode fazer grandes parcerias também em seus negócios. Então, esses são, além do enriquecimento espiritual, esse material e o enriquecimento espiritual.
de você poder rezar, poder entrar em oração com a sua realidade de empreendedor. Nossa, que maravilha ouvir esse tipo de conhecimento, de partilha do Senhor. Muito, muito obrigada. A gente já está indo para o final, mas antes eu quero agradecer a quem acompanhou. Espero que os seus paroquianos, Padre, possam parar e ouvir o que o Senhor falou aqui, que foram coisas extremamente importantes para nós que somos cristãos, porque se o cristão não puder, né, empreender, quem vai empreender? Então, assim, é para todos. Então, quem tem esse dom, quem tem essa vontade, faça. Faça, porque é importante a gente poder, né, transmitir também o nosso propósito de vida no que a gente faz. Porque aí sim está a nossa felicidade, de poder, dentro do que a gente acredita, a gente trabalhar. Há muitas pessoas infelizes porque estão trabalhando no que não acreditam. Estão trabalhando com coisas que não as fazem felizes. Então, se você tem esse dom de empreender, né, use isso a favor da humanidade. Não precisa ser da humanidade, do seu vizinho que pode, do seu, né, que nem o padre falou, dentro da sua cidade. Mas é uma forma de você buscar a sua felicidade, viver o seu propósito de vida, né? Se falar, digamos, que vai comprar de outro, não quero comprar do meu vizinho, não quero comprar de outro, vai comprar de outro local, não, né? Só para prejudicar o vizinho. Então, vamos valorizar, né? Fortalecer a comunidade, que a comunidade sou eu também. Faço parte dessa comunidade. Essa comunidade, né? Nós fazemos parte de uma comunidade muito maior, né? Que são os cristãos. E antes da gente ir para o final, quero agradecer a quem compartilhou, a quem se inscreveu no canal, a quem está ajudando a partilhar, compartilhar esse pensamento. Nós somos pessoas aqui, né? Somos leigos também, estamos aprendendo junto com essas pessoas que estão compartilhando conosco. A gente compartilha um pouco do nosso conhecimento e a gente troca. E é isso que faz a beleza da vida, essa troca de conhecimento e de amor. Porque com certeza assim, a gente sentiu esse grande amor que o senhor tem ao falar da sua vida. Porque eu vejo que é a sua vida mesmo, né, Damaldo? Então vamos lá, gente, né? Ajudem aí o canal, compartilhando. Acesse o nosso Instagram também. A gente tem o Instagram, Velas Luz de Cristo, né? Vai ter o link aqui embaixo, Velas Luz de Cristo. Tem o site da Luz de Cristo, Velas. Então vejam lá nossos produtos, né? Ajudem aí a divulgar esse trabalho tão alegre, assim, a gente está com uma alegria muito grande, trazendo muita felicidade no nosso coração, poder fazer esse trabalho do Fé que Ilumina, viu? Muito obrigada, Padre, falei bastante agora, mas é só para agradecer agora, para agradecer ao senhor por esse seu tempo, porque a gente sabe que o senhor, os padres, vocês viram, né, gente? Tem um monte de tarefas. Não é só a missa do sábado e do domingo. Às vezes a gente acha que o padre só trabalha sábado e domingo, e o resto da semana ele fica de folga, mas não é, né, padre? Quero agradecer o seu tempo, viu, de ter vindo aqui. E agradecer ao padre e também suas considerações finais e nos abençoe também no final, eu faço considerações e nos dê a bênção. É uma alegria grande poder estar aqui hoje, como disse no início, e agradecer a vocês pela oportunidade não só de estar aqui, mas de poder brindar com vocês desse momento. E poder observar essa caminhada e a minha alegria maior de saber que faço parte dessa história com vocês. Não apenas pela palavra, mas pela amizade, por tudo aquilo que construímos juntos na evangelização. Então que Deus abençoe e ilumine sempre o trabalho de vocês e por meio de vocês ilumine também a vida de tantos e tantos irmãos e irmãs que acendem essa chama. A beleza da vela e assim a luz de Cristo tem esse nome bem forte, impactante na nossa vida, porque se compara o Senhor, que é a luz do mundo, e o que faz a vela? Para a vela iluminar, ela precisa se entregar por inteira. Ela precisa se esvaziar de si, ser consumida. Só assim ela brilha. E assim é o trabalho de vocês também, a nossa missão de cristão.
Então, que o Senhor conceda hoje a todos vocês, aos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, a você que dedicou também esse tempo conosco. Então, que o Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aqui invocada hoje como Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, ilumine a sua vida, derrame sobre vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso empreendimento, sobre a sua vida, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada, Bem, Padre. Deus abençoe e guarde aí.